Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesta noite. Que bom que você veio. Apesar da chuva, apesar do jogo da seleção, mas bom estarmos aqui neste lugar. Amém? Certamente Deus já tem falado conosco nesta noite. E continuará falando. Quero convidar João Mário, ele que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Não me falha a memória, João Mário, você já ministrou aqui uma vez, no domingo. E também foi... A região estava à frente desse final de semana. Aí o homem conhece a palavra. Se você veio hoje com uma barriga vazia, um prato limpo, se prepare que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé, queridos. Vamos estar orando pelo nosso irmão. Ele vai estar se identificando melhor após eu passar a palavra para ele. Senhor, teu filho, que o Senhor conhece, que tudo, meu Deus, que o Senhor colocou no coração dele, meu Deus, seja manifestado nesta noite. Que não tenha, meu Deus, nenhum impedimento, toda a barreira cá por terra, em nome do Senhor Jesus. Queremos, meu Deus, apresentar o coração do teu filho, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo diante do Senhor. Que estejam, meu Deus, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, a sua família, a sua casa, a sua esposa, tudo aquilo que pertence a Ele, que o Senhor tem dado a Ele, seja guardado pelo Senhor, Pai. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra. Você fala conosco da forma como o Senhor quiser, Senhor. Abençoa o teu filho desde já, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite. Que a graça e a paz do Eterno permaneça neste lugar, porque quando aqui chegamos ele já estava. Amém? Amém. É um prazer poder estar falando a essa rede poderosa de homens. É sempre um privilégio poder estar nessa casa de oração, com a qual eu tenho um grande carinho. E sempre que volto aqui me sinto feliz pela oportunidade de poder conversar um pouco, refletir um pouco sobre aquilo que o Eterno fala aos nossos corações. E quando o pastor fez contato comigo para que nós estivéssemos aqui, eu sempre me pergunto, por que eu, né? Eu sempre me pergunto por que eu, porque acredito, e não é por falsa modéstia, mas que existem homens melhores do que eu. Mas nunca, talvez a palavra não seja nunca, mas é muito difícil eu recusar um convite ou um desafio proposto pelo Eterno. Porque eu acredito que são oportunidades que nos são dadas a compartilhar e a falar um pouco daquilo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas e em nossos corações. Então, para mim é um prazer estar aqui. Todos aqui me conhecem, eu acredito. Alguém não me conhece? Pronto, então eu tenho o prazer de me apresentar a você. Eu sou João Mário, filho de João Teles, que está comigo ali, que completou no último dia 12, 89 anos. Eu fiz um convite e ele me honrou com a presença dele aqui. Eu estou muito feliz pela presença do meu pai. Sou irmão da pastora Jamile. Então, estou em casa, né? Estou em casa. Hoje estou membro numa transição da Igreja Batista Metropolitana, mas sempre congreguei aqui pertinho dos irmãos na Igreja Batista da Reconciliação. E eu queria, nessa noite, pensar com vocês sobre a proposta que nos foi feita em assumir o nosso lugar e o nosso papel. E eu acho interessante, eu queria antes de ir ao texto, que muitas são as questões que nos acompanham em nossas vidas, e algumas delas, por mais que pareçam simples, questões filosóficas, são questões que nos ajudam a encontrar-nos conosco, consigo mesmo,
São questões que nos ajudam a identificar lacunas, são questões que nos ajudam a perceber onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Perguntas muitas das vezes feitas por crianças, e é interessante isso porque recentemente eu estava ouvindo o professor Gabriel Galípolo. Ele é mestre em economia e ele estava conversando com um outro empresário, na verdade com um outro professor, falando sobre um livro que tinha sido lançado recentemente, e ele disse que as melhores perguntas elas advêm dos filósofos ou das crianças. Eu achei interessante, eu não quero discutir se ele está certo na afirmativa dele, mas é interessante perceber que algumas questões que nos provocam muito são questões muitas das vezes feitas por nossos filhos. Eu tenho uma filha linda de 5 anos, a Sofia, e é interessante essa fase, né? Os que são pais saberão do que eu estou falando. Os que não são ainda, logo experimentarão disso. E é muito bacana poder ouvir perguntas que nos são feitas, porque muitas vezes algumas dessas perguntas são confrontos e que nos fazem ter que reconhecer que nós não sabemos. Ou mesmo termos que visitar lugares que já não andávamos mais, porque acreditávamos ter compreensão de tudo, ou de toda essa informação, e esse convite através de uma pergunta nos leva a voltar a lugares que nós já não vamos mais, não é verdade? Às vezes aquela pergunta que você fala, mas de onde é que essa criança tirou isso? E uma pergunta como essa, né? Quem eu sou? É uma pergunta que precisa ser feita para que a gente possa chegar à resposta de meu lugar. A pergunta onde eu estou é uma pergunta que parece alheia a tudo aquilo que nós estamos experimentando no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa jornada profissional, como pais, como irmãos, como filhos, como amigos, mas que são perguntas que precisam ser feitas para que a gente encontre aquilo que é a resposta para esse papel ou para o nosso lugar em Cristo. E eu quis propositadamente falar sobre essas perguntas porque eu queria que você antecipadamente pensasse um pouco em quem é você? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você no seu quarto? Quem é você na sua casa? Quem é você no caminho para o seu trabalho? E não é uma pergunta acusativa, de maneira alguma. É uma pergunta de provocação, você olhar agora para o momento em que você está, para a jornada que você tem feito até aqui. E aí a pergunta que fiz de onde você está, ou onde nós estamos, ou onde eu estou, é justamente para que a gente possa identificar o caminho percorrido e o que falta para que a gente chegue ao lugar que esperamos chegar. São perguntas importantes que muitas das vezes a gente deixa de se fazer. Para além dessas perguntas, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 6. Não sei porquê, quando perguntei sobre qual seria a temática, de imediato eu pensei nesse período de tempo da história de Israel, o período dos juízes. E é interessante olhar para esse texto e talvez trazer a memória aqui daqueles que são estudantes da Bíblia, como eu, e que lembram que a história vem sendo narrada no Pentateuco de maneira uniforme, e eu vou pegar exclusivamente o texto de Josué, e a gente vai perceber que o texto está bem escrito, já após, obviamente, o Pentateuco, eu estou falando da continuidade da narrativa, e a gente vê o texto bem estruturado, os papéis bem definidos, quem é o vilão, quem é o herói, e de repente a gente entra na narrativa de Juízes e algo se confunde. A gente começa a perceber a existência de uma decadência religiosa, a gente começa a perceber
uma decadência moral, e uma expressão vai ser repetidamente dita no texto: cada um fazia o que lhe parecia bem. Cada um fazia o que lhe parecia bem. E a narrativa de Juízes vai contar do episódio, e aí nós estamos em um período de tempo muito interessante, porque esse período ele está datado com muito esforço e com pouca precisão, mas aí por volta de 1183 a.C., né, um pouco antes. Eu estou pegando aí o tempo que na verdade já vai ser daquilo que é a narrativa que eu vou escolher para que nós pudéssemos ler juntos. E a gente vai perceber esse intervalo de quase 300, quase 400 anos, 300 e poucos anos aí, que vai marcar a chegada à terra prometida até o momento em que Saul é feito rei de Israel. E o texto que eu convidei vocês a abrirem sua Bíblia está em Juízes, no capítulo 6. E vai ser uma leitura extensa, mas bem tranquila. Quero que você acesse sua Bíblia, se você estiver com o celular, mas se você acompanhe essa narrativa aí a partir do capítulo 6, versículo 1. E eu vou ler na versão King James, que diz o seguinte: novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles a invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas barracas e chegavam com um exame de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiram. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o vosso Deus, o Senhor. Não temai os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, vós não me ouvistes. O anjo do Senhor, veio e assentou-se sobre o carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu e Gideão lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante de minha família. Mas Yahvé lhe afirmou:
eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que de fato fala comigo. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Versículo 19, Gideão foi para casa, preparou o cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe a sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre essa pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermentos, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Israel, Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz seja contigo, não temais, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e clamou: o Senhor é a nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, a cidade que pertence às famílias de Abiezer. Esse texto é lindíssimo por várias questões. Como eu falava um pouco antes sobre o recorte textual que nós temos no livro de Juízes, a gente percebe as diferenças existentes entre o que nós lemos ali no texto de Josué e passamos a ver no texto de Juízes. A leitura já me parece, à primeira vista, desconcatenada, porque você não tem uma sequência de fatos tão linearmente colocada como no texto de Josué, você não tem estabilidade e você percebe nuances que demonstram fragilidades desses heróis ou dessas lideranças presentes ali. Quando a gente pega esse texto antecessor e olha para o livro de Juízes, a gente se questiona com relação à intenção textual. Mas para além disso, eu quero me debruçar sobre a história de Gideão e perceber quais as similaridades e o que a gente pode aprender com esse texto hoje, nessa noite, e sobre esta que é o desafio, ou este que é o desafio de assumir um lugar em Cristo, de assumir o nosso papel, de assumir a nossa vocação, de assumir o nosso propósito, de assumir aquilo que nós fomos convidados a fazer diante do Senhor. Quando a gente olha a narrativa presente no capítulo 6, a gente percebe que o desenho ali estabelecido é algo que é assombroso. Assombroso por quê? Porque havia 7 anos que o povo de Midian, os midianitas, e não apenas eles, mas em destaque está os midianitas, estavam saqueando a todas aquelas ceifas que foram feitas pelo povo de Israel, pelos hebreus. E a gente percebe na narrativa que havia um cansaço, e não apenas um cansaço. O texto vai falar no versículo 6 que a miséria chegou àquele lugar. E a miséria se deu por quê? Porque esse povo, quando vinha, e o texto vai usar a expressão dos gafanhotos, vinha como grande multidão e passava e arrasava o lugar por onde passava. E o interessante é perceber que isso era costumeiro deste povo. Esse povo ele não tinha a particularidade de pensar em se preocupar com plantação e muito menos com colheita, porque eles estavam habituados a por onde passarem, pegarem aquilo que eram as necessidades que tinham e arrazoar o lugar por onde eles passavam. O texto vai falar sobre algumas particularidades desse exército e que nos chama a atenção. Quando diante desse quesito a gente vai perceber, era um exército que passava a utilizar algo não tão comum, e você pode achar que era muito comum, mas não era, a presença dos camelos ou dos dromedários. E eu acho interessante aqui as distinções.
eu não sei quantos, aqui cultura inútil, como diriam alguns, a diferença entre o camelo e o dromedário. Alguém sabe? Olha aí, é isso mesmo, é exatamente isso, né? Então, assim, a gente percebe nessa particularidade deste exército a presença dos camelos e dromedários. Por quê? Porque esse exército estava habituado a peregrinar no deserto e passar grande temporada de tempo arrazoando várias cidades. Só que uma particularidade dentro do texto demonstra que Israel passou a ser, para esses que eram os midianitas, o fast food, a comida rápida, porque eles sabiam qual era o tempo da colheita e sabiam que poderiam chegar lá e tirar tudo sem o menor esforço, porque não havia uma liderança presente dentro desse arraial. E é interessante porque eles chegavam e por onde passavam, o texto diz, eles destruíam tudo. Agora imagine esse povo se preparando para o tempo de semeadura, estabelecido pelos tempos e movimentos do tempo natural, e ali você semeia, você prepara o plantio, a terra, você faz a semeadura e ali você espera o tempo para a colheita. E depois desse tempo de colheita, quando você está ali coletando tudo aquilo que foi o esforço do seu trabalho, vem algo, alguém e retira tudo aquilo que você tinha trabalhado para ter. E o interessante é que Gideão se encontra dentro desse contexto. Ele é mais um que também teve os seus bens saqueados, as suas plantações levadas, a sua família também foi prejudicada por essa ação dos midianitas. E eles, não apenas o Gideão, mas o povo de Israel começou a procurar um lugar para se esconder, para guardar-se, para preservar aquilo que eles trabalhavam por fazer. E o texto diz que Gideão foi encontrado em um... Podem visitar o texto, não tem preocupação, está lá a partir do versículo 11. Gideão ele foi achado em um lagar. O que é um lagar? E o que é um lagar? E por que o autor faz questão de sublinhar isso no texto? Porque não diz que ele estava escondido, trabalhando com o seu trigo, mas que ele estava no lugar errado, fazendo no lugar errado aquilo que precisava ser feito, porque ele precisava gerar subsídios para a sua família, mas ao mesmo tempo ele estava ali se escondendo para preservar ao bem. Você pode caminhar, e talvez você tenha escutado isso de diferente forma, mas ouça com atenção a proposta que lhe faço nessa noite, para que você observe a particularidade que eu quero interessar a vocês nessa noite. Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Não é verdade? Ele estava trabalhando para a sua família, ele estava produzindo para a sua família, ele estava trabalhando na tratativa do trigo para poder gerar o pão, e ele estava dentro do lagar trabalhando. E o que é interessante, não sei, talvez, muito provavelmente você saiba disso, mas esse tipo de trabalho era feito na eira, em um lugar aberto, justamente porque existia um soprar de vento que ajudava na limpeza do processo ali do trigo, para que ele pudesse ter o seu trabalho otimizado. Agora imagine esse homem trabalhando na tratativa do trigo, em um lugar fechado, um lugar onde o vento não conseguia separar a sujeira. O seu trabalho era muito mais exaustivo. Eu lembro quando nosso irmão começou aqui a nos introduzir na adoração, ele falou, talvez você tenha vindo do trabalho, talvez você esteja cansado, talvez você esteja aplicando uma força em um lugar que você não vê o resultado de imediato. E talvez da mesma forma esse fosse o pensamento de Gideão no seu esforço, no seu trabalho ali dentro daquele lagar. E ele trabalhava para poder produzir um resultado. E olha que interessante, eu vou utilizar o nosso tempo fazendo já os links com a nossa contemporaneidade, para pensar no seguinte: Gideão é um homem comum, ele está num lugar comum, e ele vive as lutas e as dificuldades de homens comuns. Muitas das vezes a gente tem uma impressão equivocada de que lutas, desafios, só tocam aos super-homens. Alguns que são aqui afeitos às redes sociais possivelmente já veem uma piada sobre a realidade de um comentário que é feito, eu não vou lembrar desse líder do texto, mas o cara fala assim: olha, dizem que as maiores dificuldades são dadas
aos seus heróis, mas ele está me confundindo, maiores guerreiros, mas ele está me confundindo com Rambo. É uma piadinha, mas assim, o que eu quero pegar dessa piadinha e o que eu quero linkar com esse texto é: as dificuldades, as lutas, ela toca a homens comuns como eu e você. As lutas do dia a dia. E muitas das vezes, assim como a gente observa dentro do contexto de Gideão, pegando esse recorte, a gente está trabalhando, a gente tem uma expectativa de algo, mas esse algo parece não acontecer. E mais do que isso, o nosso trabalho e o nosso esforço parece não ser reconhecido. E aí eu dou um saltozinho para frente dentro do texto e vou perceber Gideão falando o seguinte: quando da visita do anjo, e aqui, por conta do tempo, eu não vou explorar as nuances do profeta e do anjo para as consequências futuras que existem ali no texto, mas eu quero pegar aqui em particular a existência dessa visita do anjo, e quando o anjo chama a atenção, depois daquela visita feita pelo profeta, e só para não deixar de lado a visita do profeta, o profeta, ele quando vem falar ao povo da dificuldade que está sendo estabelecida, ele não vem acusar ao povo das suas misérias ou dos seus erros, das suas escolhas equivocadas, mas ele vem lembrar ao povo de quem é o Senhor. Ele vem lembrar ao povo do que o Senhor já tinha feito por esse povo, e que talvez esse povo estivesse esquecido do que o Senhor fez, do que ele já tinha feito na história do povo de Israel, na história da sua família, na história talvez do seu bisavô, e esses homens estavam esquecidos disso. Talvez no dia a dia de luta, as dificuldades que nos sobrevêm, a gente comece a esquecer de quanto e de quantas vezes o Senhor agiu em nosso favor. Não é verdade? Quando a gente está vivendo o caos, quando a gente está vivendo a limitação, a gente não consegue muitas das vezes enxergar tudo aquilo que antes foi feito pelo Senhor em nossa vida, na história da minha família, na história do meu filho, do meu pai, do meu irmão, na história da igreja, e a gente não consegue se aperceber disso. Da mesma forma, esse homem comum estava ali junto com outros homens comuns que não estavam mais enxergando ou lembrando daquilo que o Senhor tinha feito na história deles. E a narrativa vai seguindo, e aí vai apresentar a visita desse anjo que eu estava sinalizando aos irmãos. E esse anjo vai falar com ele. Olha o texto. Lá no versículo 12, o anjo apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E ele responde a esse anjo: se esse Senhor está comigo mesmo, como você está dizendo, por que eu estou vivendo tanta luta? Olha que coisa interessante. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de perceber que nós somos limitados. E eu estou falando como homem e com homens. E como homens e como homem em particular, a gente tem uma vergonha em reconhecer debilidades, fraquezas, limitações. E quando essa pergunta é feita, Gideão ele não olha para si mesmo, ele aponta para o outro, recorrendo aqui talvez a algo do seu pai Adão, que é de acusar sempre o problema como estando no outro e não em si mesmo. E é interessante olhar, com esse olhar para o texto, e não apenas isso, é perceber que o anjo, na resposta, ignora totalmente a fala de Gideão. Ele não vai justificar, olha, não, realmente, você está vivendo dificuldade, não. Não, ele segue. Ele segue na narrativa sem se preocupar com esse questionamento. Mas aqui eu queria sublinhar algo que muitas das vezes a gente tem dificuldade também, que é de colocar para fora o que a gente está sentindo. Colocar para fora e para o eterno o que visita o nosso coração. Colocar para fora, diante de Deus, o que tem talvez lhe afligido, como você tem se apercebido nesse tempo de dificuldade no nosso Brasil, como você tem se apercebido dentro desse ciclo ainda não encerrado da pandemia, e como você tem olhado isso e de repente você não tem coragem de falar: Senhor, isso está me cansando, por que eu estou experimentando isso? Mas o que é interessante é que
Não há uma represália do anjo por esses questionamentos também. Da mesma forma que ele não se preocupa em responder de imediato a essa pergunta, ele também não diz: ei, que é isso que você está falando? Você está errado em me perguntar essas coisas. O texto não fala sobre isso. E eu não quero levantar aqui nenhuma doutrina em torno disso, queridos, mas eu queria lhe convidar a pensar como muitas vezes a gente não tem coragem de colocar diante de Eterno o que está doendo no coração. Qual é a dificuldade que realmente a gente está experimentando no nosso dia a dia, que o seu pastor não sabe, que o seu amigo não sabe, que às vezes a sua esposa, que está dormindo com você na mesma cama, não sabe. Mas com quem você tem conversado sobre isso? Com quem você tem colocado essa inquietação que tem visitado o seu coração? O que é interessante é que os porquês não encontram respostas no texto. Mas olha que interessante. Avance comigo no texto. Eu disse que ele não responde as perguntas e Gideão vai dizer: mas como assim? Por que nós estamos experimentando essa calamidade? Onde estão as maravilhas que eu ouvi serem contadas pelos meus pais? Não nos fez Yahvé, esse mesmo Senhor, subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou. Ele está quase que gritando, dizendo: eu me sinto sozinho na minha jornada. Eu não consigo ver luz no fim do túnel. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens e vai libertar o povo de Israel. Parece até uma piada, não é verdade? Porque o cara está aqui: pelo amor de Deus, eu estou cheio de dificuldade, eu estou falando para você que eu não consigo ver a luz do fim do túnel, eu estou cheio de conta para pagar, a minha empresa não está dando certo, meu relacionamento não está dando certo, e você está mandando eu ir para onde? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me libertar desse mal? Como é que eu vou vencer esse povo, o imposto, as tarifas, aquilo que é a falta do salário pago em dia, a falta do emprego? Como é que eu vou vencer isso? E ele diz: você ainda não olhou para você mesmo. Você ainda não olhou para o que você tem. Você não olhou para dentro de você e percebeu quem você é. Não é verdade? Porque ele olhou para Gideão e diz: olha, tem algo que você não percebeu ainda que você tem. Não sei quantas das vezes, eu não sou tão vaidoso assim, mas eu não sei quantas vezes você, que talvez seja um pouco mais vaidoso do que eu, se olhou no espelho, né? E olhando-se no espelho, conseguiu se reconhecer, conseguiu identificar o João, o Marcos, o Josaí, o Ricardo, e qualquer que seja o seu nome. Quando você está ali de frente do espelho se olhando, quem é que você vê? O que você enxerga quando você olha no espelho? E o Senhor disse: vai com a força que tu tens. Tem algo que em você e em mim a gente muitas das vezes esquece que temos. E aqui eu não estou inflando o papel do homem no ser homem, mas estou querendo dizer que muitas das vezes você esquece de quem em essência você é. E aqui eu faço conexão direta, de fato, com a Imago Dei, a imagem do Eterno, que é você, que sou eu. Às vezes a gente despreza tudo isso diante das circunstâncias que nós estamos sendo envolvidos. E olha que interessante, na sequência, após falar isso, e afirmar que ele era o libertador, aquele que poderia fazer a libertação acontecer ao povo, ele diz: Gideão, ai de mim, meu Senhor, como? E aqui eu sublinho como: posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre, é o versículo 15 aí, da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E aí o Senhor diz, mais uma vez: eu estarei com você. E isso basta. Eu estarei com você. O como é mais importante do que o porquê. E eu fiz questão de rabiscar na minha Bíblia isso porque
parece apenas jargões utilizados por pregadores, parece que é uma máxima utilizada numa escola bíblica dominical, numa escola de profetas, ou seja, qualquer ambiente onde você esteja estudando a Bíblia, mas de fato, o como vai ser mais importante do porquê. Talvez você esteja preso ainda em olhar quais são as dificuldades, o porquê que eu estou enfrentando isso, porquê que o governo não me ajuda, porquê que eu não fui promovido, porquê que meu relacionamento não dá certo, porquê que eu não consigo, porquê que eu não avanço. E talvez você não tenha olhado para você mesmo, identificado quem é você, e identificando quem é você saber que em nome daquele que é e te faz ser, você pode todas as coisas. Amém? Amém. Em nome daquele que é e te faz ser, você pode todas as coisas. Aleluia. Gideão foi impactado por isso. É perceptível na sequência que o texto vai sendo construído aqui, que ele começa de fato a perceber que ele estava entregando desculpas. Ele estava fugindo de responsabilidades, ele estava deixando de fazer aquilo que era necessário fazer, porque ele estava sempre olhando para problemas que o tocavam e canalizando isso com responsabilidade de terceiro, do líder A, do líder C, da empresa A, do governo X, W, Z. E ele não saía do lugar, muito pelo contrário, ele passou a se esconder. Claro que aqui a gente tem um contexto, mas o que eu quero dizer é que nessa aplicação que faço para mim e para a sua vida, meu irmão, é que talvez a gente precise de fato voltar a se olhar no espelho, a identificar quem somos, a identificar o que somos. Veja, eu comecei a fazer as perguntas e você começou a olhar assim, meu irmão, quem é que é esse filósofo que veio falar para a gente aí? Vai falar de coisas mundanas, humanas, mas essa pergunta básica, quem sou eu, me convida a olhar o Criador. Claro que vai depender do que você crê. Eu creio que eu sou a imagem e semelhança do Deus eterno. E em sendo imagem e semelhança do Deus eterno, eu carrego comigo algumas particularidades. Eu não estou falando que eu passo por cima de todo mundo, eu não estou dizendo que eu sou mais forte do que todo mundo, mas eu carrego particularidades. É interessante. E eu vou a esse texto que eu tinha escrito aqui justamente porque eu achei muito interessante essa observação, que é uma observação feita por um filósofo, mas é só a nível de provocação. Ele, o Mário Sérgio Cortella, em uma conversa que ele estava tendo, ele disse: olha, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. O que ele quer dizer com isso? Eu sou único, mas eu não sou único. Há outros eus. Não sei se você consegue capturar isso dentro daquilo que é o contexto que eu estou aplicando aqui. Apesar de eu ser imago Dei, imagem de Deus, do meu lado, do seu lado aí, tem outro que também é imagem de Deus. O ser imagem de Deus não me coloca superior a esse outro eu que está do meu lado, mas me faz perceber que mesmo com as minhas limitações, no nome de Yahvé, ou em nome de Yahvé, nome do eu sou, eu posso fazer. E eu não vou mais me esconder em desculpas que levam a responsabilidade para minha esposa, que levam a responsabilidade para o meu pai, que leva a responsabilidade para o meu líder, que leva a responsabilidade para o meu empregador, mas eu vou, e aqui eu falo comigo também, me responsabilizar pelo que precisa ser feito. Eu quero que você volte para casa hoje, meu amado, ainda mais consciente, porque eu acredito que você já era, ainda mais consciente de que não há espaço para eu estar no lugar errado, quando eu deveria estar no lugar certo, confiando que aquele que é e me faz ser, me dota de capacidade para fazer o que precisa ser feito. Entende isso? Eu não estou dizendo que você vai jogar para cima tudo que você está fazendo isso, não, meu irmão.
Eu estou dizendo que você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E que muitas das vezes você se esconde colocando a responsabilidade em outro. Aquilo que você deve fazer. E mais à frente, quando alguma coisa acontece, você diz, não, mas isso aí foi por culpa do pastor Jair. Com certeza. Não foi por minha responsabilidade. A história de Gideão, ela vai se desdobrar nos 3 próximos capítulos do livro de Juízes. E é interessante porque na narrativa a gente vai perceber um homem que vai crescendo na medida que a confiança vai absorvendo. Veja, nós saímos de um homem escondido no lagar, ao invés de estar na eira, e aqui eu quero deixar de lado propositadamente a realidade das invasões dos midianitas, porque, por certo, outros homens estavam também tratando do seu trigo em eiras, mas Gideão estava no lagar. E a história vai relatar esse homem que sai desse lugar escondido, sai de um ambiente que não era o lugar onde deveria estar, para assumir a liderança de um povo e para confrontar em nome do Eterno aqueles que se posicionavam contra o seu povo. E a história vai contando e dizendo que ele vai ainda com as suas crenças pessoais, porque isso acompanha a gente durante muito tempo, não é verdade? Que assim, você é resgatado pelo Eterno, você é convidado a reaprender ou ressignificar histórias, e na sua caminhada você vai visitando talvez aquilo que era a convicção sua. Não, mas eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta para isso. E aí ele elaborou um plano, já montou as estratégias, e aí durante a jornada ele, não, pede que determinada quantidade volte, porque não vai ser necessária essa galera toda aí, não. Como assim? Mas eu já fiz aqui, né, com certeza, pela quantidade, a gente vai botar esse povo ali em cima e tal, a gente vai... Não, pode mandar voltar para casa. E não apenas isso, ele vai para o último estágio ali do riacho, né, a prova vocês conhecem, na forma que o homem vai beber a água ali do rio, acho, e no final, coincidindo, e não nos 318 que foram falados de Abraão, mas nos 300 de Gideão, apenas 300 homens vão guerrear com esse exército poderoso que durante 7 anos vinha mitigando a força e aquilo que era o subsídio, o sustento de Israel. E com esses 300, não eles, mas o Senhor, invade aquele arraial do inimigo e destrói. Olha que coisa fantástica. Não é fantástico, irmãos? Isso não é a história da mitologia judaica. Isso não é uma história que foi contada para deixar o seu coração mais flexível em acreditar. Isso é uma história que revela o Deus que é o mesmo de ontem, que é o mesmo Deus de hoje e que é o mesmo que irá à sua frente quando você tomar posse dessa palavra e seguir em frente. E aqui não é papo coach, é realidade da palavra de Deus. Eu preciso me apropriar dessa palavra e crer que eu tenho fragilidades, reconhecer limitações, mas eu tenho que olhar para mim mesmo, perceber que preciso me arrepender de fragilidade, eu sacrificar diante do Senhor e ali tomar uma decisão. O que não pode acontecer, querido, é você sair daqui hoje, mais uma vez, depois de um culto desse, sem uma tomada de decisão, preocupado com resultados externos, preocupado aí com o jogo da seleção que eu nem sabia, né? Ou talvez com outros resultados, e você não consegue conectar em momento nenhum com o Eterno. Não é porque sou eu que estou falando, eu sou mais um. A palavra de Deus é que é única, mas você não pode entrar e sair sem uma conexão direta, entendendo que essa que é a palavra do Eterno está falando para você e para mim, que nós precisamos de uma tomada de decisão, olhando para quem eu sou. E aqui não é anular quem é as suas fragilidades, quais são as suas fragilidades, quais são as suas limitações, mas é reconhecer que em nome do Senhor você vai poder fazer, em nome do Senhor você vai vencer, em nome do Senhor essa circunstância que tem tirado a sua paz,
tem tirado as suas limitações, ou talvez você não esteja experimentando isso, mas é certo, porque isso são as vicissitudes da humanidade. Você vai passar por lutas em algum momento da sua jornada. Eu não quero acertar o que você está passando, é apenas te dar clareza que, como humano, você vai vivenciar lutas, dificuldades, mas quando isso lhe vier, você precisa lembrar quem é você e quem é o Senhor. E ponto. É isso, queridos. Era isso que eu queria trazer para você nessa noite. Era isso que eu queria resgatar, porque eu tenho certeza que você já conhecia dessa palavra. Eu tenho certeza que você já ouviu reflexão ou variações desse tema, desse púlpito em outro lugar. Mas eu queria que você fosse para a sua casa hoje convicto que em Deus você é maioria. E assumir esse lugar em Deus é de fato reconhecer quem você é e quem Ele é, e o que Ele pode fazer através de você. Não é a sua graduação, não é a sua conta corrente, não são os seus amigos, não é mesmo, e aqui, guardadas as devidas proporções e as licenças, não é a igreja, é o Senhor. Não perca isso de vista, querido, porque as lutas irão. As lutas irão. Mas se nós estivermos nele, nós venceremos. Queria lhe convidar a se colocar de pé. É interessante perceber como o texto vai falar sobre essa questão de maneira muito clara. A consequência de algo. A vida desprovida de consciência, de sentido, e aqui, por que não dizer, do Espírito Santo de Deus, ela dá espaço para a presença do pecado. E a vida no pecado, no erro, ela traz destruição, porque a consequência do pecado é a morte. Não sou eu que indico, eu não estou forçando a barra, é assim que é. Mas, Jomário, eu não estou passando por lutas, ou melhor, não estou em pecado. É possível que algumas lutas você esteja enfrentando e não necessariamente porque você está em pecado, mas talvez, assim como Jó, você seja tão orgulhoso que você acha que você é perfeito. E que o problema é que você acha que você não merecia estar passando isso. Porque assim, final, em última instância, é a experiência de Jó. Ele era alguém que achava que não deveria estar experimentando aquilo tudo. Porque ele era alguém correto. Então talvez a observação que deva ser feita na minha e na sua história, na história de alguém que esteja aqui, é esse esvaziamento de orgulho, de achar que vai ter resposta para tudo, que vai conseguir pelos seus méritos corrigir e avançar. E a vida vai vivendo ciclos que vão se repetir e você não avança e nem sai do lugar. Eu creio no Deus que nos trouxe aqui nessa noite, que é um Deus que nos convida a avançar, a seguir em frente, crendo que Ele é quem guerreará as nossas batalhas e as nossas guerras, e Ele vai te fazer mais do que vencedor. É Ele que vai te conduzir a um caminho de vida, é Ele que vai te conduzir a um caminho de vitória, mas é uma vitória não como o mundo significa ou sublinha, mas é uma vitória no Senhor, porque o seu lugar é em Cristo, como alguém dependente dEle, como alguém que vive nele e por Ele, com aquela alegria contagiante de saber que, poxa, eu posso estar enfrentando a chuva, mas eu quero ter a mesma alegria de ir para a igreja, de celebrar ao Eterno, de estar vivendo as minhas lutas, mas conseguir o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito, porque Ele está me vendo e Ele sabe que eu posso fazer. Ele conta com você, meu irmão. Ele conta com você. É isso que é estranho na história, mas Ele conta comigo e com você. E Ele quer te usar. Creia nisso. Entregue esse caminho seu ao Senhor e deixe que Ele vai resolver.
Ele vai operar. Eu creio nisso. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado pela tua boa mão, Senhor Deus, que tem reescrito a história de muitos homens, de homens que antes andavam perdidos, de homens que antes andavam tristes, de homens que antes andavam sem sentido e sem direção, mas Tu, Senhor, tomou pela mão e reescreveu a história. Tu, Senhor, ressignificou a história desses homens e deu um novo sentido e nova esperança, Senhor Deus, porque nós cremos, Tu és um Deus que olha para nós, Senhor Deus, que nos vê, Senhor. Nós não somos ignorados pelo Senhor, nós estamos vivendo lutas, nós estamos vivendo limitações, mas o Senhor está conosco, o Senhor está olhando para mim, está dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho, querido. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa convicção, porque eu enfrento lutas, mas o Senhor me fará vitorioso em todas elas. Ainda que eu não experimente aquilo que talvez homens gostariam de experimentar aqui, a certeza que eu tenho é que eu habitarei contigo, a certeza que eu tenho é que eu descansarei em Ti, porque Tu és o meu rochedo forte, Tu és a minha esperança, Tu és a minha fortaleza, em Ti eu sou mais do que vencedor, Senhor Deus, eu louvo ao Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Nos conduz em paz para os nossos lares, Senhor Deus, na certeza de que Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo hoje e do amanhã. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Pode se sentar.